Bom, o Instituto Histórico de Passo Fundo comemorou ontem à noite os seus 65 anos. E entre as instituições históricas, essa é a de maior idade ainda em funcionamento aqui no interior do Rio Grande do Sul. Na celebração, muita história para contar. O Instituto foi idealizado para resgatar a história do município antes mesmo do seu centenário, comemorado em 1957. Mas continuou. O grupo de origem passou a receber documentos pessoais e de entidades públicas da época, o que favoreceu para que se criasse o Instituto Histórico de Passo Fundo. Foi criado numa década que havia uma efervescência na cidade de Passo Fundo, com a criação, gestação da universidade, com o aumento populacional, com várias construções importantes de patrimônio, com a mecanização da lavoura. Existia vários deputados sendo eleitos e ele conseguiu agregar várias pessoas de perfil completamente opostos até, mas todos eles reunidos sob a bandeira do Instituto Histórico. O registro dessa história está no livro lançado em comemoração aos 65 anos do Instituto e lembra o contexto de efervescência cultural dos anos 50. A proposta da gente pensar um livro, para falar sobre a fundação do Instituto, ela necessariamente precisava trazer questões mais amplas, de um contexto que Passo Fundo e o Brasil viviam durante a década de 50. A fundação do Instituto, por exemplo, ela está inserida num contexto de criações de diversas entidades culturais em Passo Fundo. Nós temos ali a gênese da futura Universidade de Passo Fundo, com a criação da Faculdade de Direito, autorização do curso em 56, criação do Conservatório de Música, do Instituto de Belas Artes, que depois se fundem em um só e também vão passar a ser cursos da hoje Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Então, a fundação do Instituto está inserida nesse processo de reordenamento urbano, de uma nova identidade que Passo Fundo procurava naquele momento. Hoje, o Instituto conta com mais de 15 mil páginas de documentação. Uma exposição lembrou toda essa trajetória. Com os documentos, fotos e objetos, deu para conhecer boa parte da história de Passo Fundo. Memórias que também constroem a identidade de um povo. Os institutos têm essa função, guardar esses documentos antigos e, muito mais do que isso, proporcionar que esses documentos cheguem aos pesquisadores, que os pesquisadores tenham acesso a esses documentos. Então, a função da existência dos arquivos e da biblioteca é justamente esse: contribuir para que haja possibilidade dos pesquisadores desenvolverem suas pesquisas e aprofundarem o processo cultural através dessa documentação. E na comemoração de ontem à noite, também tomaram posse os novos sócios do Instituto. E olha, o endereço do Instituto é o seguinte: ele fica ao lado do Teatro Municipal, porém a entrada é pela Rua Teixeira Soares.